Vamos ler a palavra do Senhor nessa noite, que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 4. Nós leremos versículos 6 em diante. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Amém. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Esta palavra veio a mim durante a ministração da palavra no domingo passado. Enquanto o servo do Senhor estava aqui ministrando a palavra de Deus, o Senhor me veio à mente com esta palavra. E então, no decorrer da semana, eu orei ao Senhor pedindo para que Ele viesse a confirmar esta palavra. E assim Ele o fez. Quando na sexta-feira a palavra foi justamente sobre Jeremias, no capítulo 18. Como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. E por que então não começamos a falar nesta noite sobre o vaso de barro? Afinal, ele é mesmo muito glorioso, não é? Imagine a sua matéria-prima, o barro, algo que é facilmente encontrado por toda a natureza, pois está por toda a parte. Certamente, ele possui muito valor, não é mesmo? Ora, se não foi justamente com o barro, sim, com o pó da terra, que o Senhor Deus formou o ser humano. Glórias a Deus, a sua imagem e semelhança. Certamente ele possui algum valor, pois sem dúvidas o Senhor buscou aquilo que era de mais precioso na terra para criar a raça humana, justamente para demonstrar o enorme valor que ele tem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não é isso que a Bíblia diz. Por ser facilmente encontrado em toda parte, o barro perde o valor e deixa então de ser algo assim tão precioso. E foi exatamente dessa forma que o Senhor escolheu fazer. Ele usou a matéria-prima mais básica que existe na natureza para criar o ser humano. Pois o que o homem possui de valor está descrito logo após, no versículo de número 7 do capítulo 2 do livro de Gênesis. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e assim um homem foi feito alma vivente. Dessa forma, então, nós entendemos que o valor, então, está naquilo que provém do próprio Deus e não da natureza terrena. O fôlego de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas voltemos então ao barro, pois no decorrer da história de toda a humanidade, nós vemos o homem utilizando o barro para criar os mais diversos tipos de utensílios. E até os dias de hoje, o homem tenta atribuir algum valor à obra de barro feita com suas próprias mãos, pois do barro são criados todos os tipos de instrumentos, como utensílios de cozinha, louças, telhas, bacias, jarras e, é claro, os vasos. Louvado seja o nome do Senhor. E alguns destes vasos são até pintados e ornamentados depois de prontos, a fim de diferenciá-los dos demais, de destacá-los em uma tentativa de aumentar o seu valor. Mas olhem só, por mais que o homem tente de todas as formas que ele conhece, ele nunca vai deixar de ser aquilo que fora criado para ser, um vaso de barro. Louvado seja o nome do Senhor.
E é então do barro, que é facilmente encontrado na natureza, que o oleiro faz diversos vasos, sejam eles grandes ou pequenos, robustos ou simples. O oleiro é quem determina como o vaso há de ser, e não o barro, bem como para que finalidade aquele vaso será utilizado. Louvado seja o nome do Senhor. O oleiro pode então criar muitos vasos semelhantes em tamanho e formato. Mas o que é que há de diferenciar estes vasos um do outro? Ora, se não é justamente aquilo que ele deposita dentro de cada um dos vasos. Louvado seja o nome do Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós em minhas mãos. Ora, o Senhor nosso Deus, Ele é o oleiro, e nós somos os simples vasos de barro. Glórias a Jesus. O nosso valor não está então em nossa estrutura terrena, em nossas características físicas e muito menos nas obras de nossas mãos. O nosso valor está naquilo que o Senhor depositou dentro de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Você não se torna então valioso por ser bonito, por cantar ou falar bem. Não és valioso por causa do seu trabalho ou mesmo pela sua popularidade entre as pessoas. O seu valor não está na sua capacidade de influenciar os outros ou mesmo em suas ideias mirabolantes e inovadoras. Não, o seu valor está naquilo que você possui dentro de si. E deixa só eu te contar uma coisa: tudo aquilo que nós possuímos, que aos nossos olhos seja bom, e tudo aquilo que nós possamos fazer, que aos nossos olhos possa ser útil e agradável, não provém de nós mesmos, mas sim do próprio Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Assim está escrito em Romanos 11:36. Demos então glória a ele, ao único que é digno de toda honra e de toda glória. Louvado seja o Senhor. E o apóstolo Paulo vai então deixar isso muito claro em sua segunda carta aos cristãos da igreja de Corinto, na Grécia. Ora, Paulo vai dizer que a nós, seguidores de Cristo, nos foi revelada a glória do Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação que o Senhor Jesus trouxe a toda a humanidade. E todos quantos aceitarem essa palavra e se converterem, o véu de seus olhos é então retirado, e o seu entendimento, que antes havia sido cegado pelo Deus deste século, agora está aberto pelo poder da glória do único e verdadeiro Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas que evangelho é este? Afinal, glórias a Deus. Ora, não é nenhum outro, senão que Cristo veio ao mundo para salvar a humanidade e chamar pecadores ao arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quantas pessoas ao redor do mundo estão querendo a todo custo distorcer esta verdade?
Muitos estão tentando de todas as formas tornar normal aquilo que é pecado perante o Senhor e fazer o ser humano acreditar que ele não necessita se arrepender. Afinal, nada do que ele faz neste mundo é pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Todavia, a minha Bíblia diz, em Romanos 3:23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, de maneira que não há nenhum justo sequer sobre a face desta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós, então, necessitamos de arrependimento. Arrependam-se. Esta era a pregação de Jesus, de João Batista e de tantos outros profetas. Mas isso deixou de ser pregado em muitas igrejas ao redor do mundo. Em nossos dias, não estão mais querendo falar sobre o valor de se arrepender de seus pecados, de verdadeiramente se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Ora, quando foi que a palavra de Deus mudou? Eu não recebi este comunicado, e certamente ninguém mais o recebeu, pois o Senhor assim nos diz, em Mateus 24:35, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja o nome do Senhor. Ai daqueles que estão ludibriando as pessoas com as suas mentiras e distorcendo então a palavra do soberano Deus. Quem é que eles pensam que são para acharem que sabem mais do que o Altíssimo? Louvado seja o nome do Senhor. Quem é que eles pensam que são para fazer tropeçar um dos pequeninos por quem Jesus morreu? Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, em sua época, chegou a dizer que o Evangelho estava ainda encoberto, mas era para aqueles ímpios, para aqueles incrédulos, para aqueles os quais o príncipe deste século cegou-lhes o entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que nós estamos vendo em nossos dias, em nossa geração, é um evangelho encoberto para aqueles que se dizem ser cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Pois muitos que se dizem cristãos ao redor deste mundo não fazem nem sequer metade daquilo que o Senhor diz em sua palavra. Muitos estão distorcendo a palavra de Deus para o seu bel prazer. Fazem aquilo que lhes agrada e tentam encaixar isso nas sagradas escrituras. Pois como nós sabemos, uma palavra tirada de contexto vira pretexto. E assim eles o fazem, transformando a verdade de Deus em duras mentiras e levando então assim muitos a pecarem contra o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Quantos há neste mundo que se dizem ser cristãos, mas mentem, roubam, adulteram, idolatram falsos deuses, caem então nos mais diversos pecados e tentações, e ainda assim dizem seguir a Jesus Cristo. Glórias a Deus, aleluia. E eu digo isso para nossa própria vergonha, pois muitos que são verdadeiros cristãos estão, na verdade, amedrontados. Deixaram de pregar sobre o arrependimento, sobre a dureza da cruz de Cristo.
Cristo. Muito se fala hoje sobre o homem e sobre o que Deus pode fazer na vida do ser humano, mas muito pouco se fala sobre aquilo que nós devemos fazer para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ora, a palavra de Deus não mudou, e tampouco a nossa pregação deveria mudar, pois é necessário santidade para ver a face de Deus e contemplar a sua glória. E sem arrependimento, nós jamais alcançaremos isso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muitos seres humanos, ao invés de se humilharem diante do soberano Senhor de toda a terra, tentam, na verdade, a todo custo, elevar a posição do homem diante de Deus. E isso não é uma prática dos nossos dias. Na verdade, ela é muito antiga e temos ela descrita nos tempos da Torre de Babel. Afinal, não foi justamente isso que os homens fizeram quando naquele tempo se reuniram para construir uma torre que pudesse alcançar o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Todavia, como foi na época daquela torre, ainda nos dias de hoje, o ser humano se esquece que não passa de um vaso de barro. Porque tu é pó, e ao pó voltarás. Assim está escrito em Gênesis 3:19. Não há então nada de valor neste vaso de barro, senão aquilo que o Senhor depositou dentro de nós. E quando nós nos convertemos e aceitamos a Jesus Cristo por quem Ele é, Senhor e Salvador, o seu divino Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, e o nosso corpo torna-se então templo e morada do Espírito Santo de Deus. E da mesma forma como com o primeiro homem, o Senhor soprou em suas narinas o fôlego de vida, tornando ele assim uma alma vivente. Nós que aceitamos a Jesus Cristo, recebemos o seu Espírito Santo e por meio dele somos então vivificados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E é Ele então, o Espírito Santo de Deus, que nos revela o mistério da sua palavra. É por meio do Espírito Santo de Deus que o Evangelho é descoberto aos nossos olhos, e através disso nós podemos contemplar a glória de Deus. Glórias a Jesus. Esse é então o maior tesouro que nós possuímos. É sobre este tesouro que Paulo está falando. A glória de Deus que foi revelada a nós através de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Glórias a Jesus. Não é então o quanto você sabe pregar, meu irmão. Não é então o quanto você ora ou canta bem, minha irmã. Não é o quanto você faz ou deixa de fazer. Não são suas habilidades ou talentos ou mesmo qualquer dom que o Senhor tenha depositado em ti. O maior tesouro que você pode possuir é a palavra de Deus, firmada dentro do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você pode ser um cristão que não possui dom nenhum nesta terra, mas se tu tiveres tão somente a palavra de Deus firme em seu coração e por ela viver e não se desviar de nenhum de seus mandamentos, ah, meus irmãos, quão valioso será este simples vaso de barro para o Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Glórias a Jesus.
Pois não há nada que o Senhor não possa fazer com aquele que diz sim para Deus. De maneira que o Senhor não procura entre nós o mais bonito, o mais alto ou mesmo o mais eloquente, não. O Senhor busca entre nós aquele que é mais obediente. Louvado seja o nome do Senhor. Queres então ser usado por Deus? Obedeça a Ele. Queres pregar a palavra de Deus e ver pessoas se convertendo através da sua vida? Viva uma vida de obediência. Queres ter os preciosos dons do Espírito Santo e ser usado para curar outras pessoas até mesmo? Glórias a Deus. Obedeça então aos seus mandamentos. Busque a face do Senhor dia após dia. Viva uma vida de santidade, reverência e restritas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Jesus. Ora, falando desta forma, até parece ser algo simples, não é mesmo? De forma alguma. O apóstolo Paulo decidiu viver deste jeito e ele muito padeceu por causa disso. Ele sofreu em todas as áreas de sua vida, tão somente para que a glória do poder de Deus fosse manifestada em sua vida. Glórias a Deus, aleluia. E assim ele diz: pois ele teve experiências com o Senhor para demonstrar, glórias a Deus, que é sim possível enfrentar a este mundo com o Senhor ao nosso lado. Glórias a Deus. Ele teve experiências e foi consolado nelas em suas aflições, para que os outros pudessem também ser consolados da mesma forma como ele foi. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas hoje tem gente que não pode nem sequer ser contrariado. Não pode nem mesmo ouvir um: meu irmão, não é dessa forma, você está agindo errado. Que no outro dia, essa pessoa já não quer mais nem vir para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, onde é que estão os verdadeiros homens e mulheres de Deus que aceitam padecer pelo Evangelho de Jesus Cristo? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Jesus, pois a maioria das pessoas ao nosso redor muitas vezes busca todo e qualquer tipo de desculpa para não comparecer aos cultos, para nem mesmo estar presente na igreja, enquanto há tantos outros que sofrem por não poder adorar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Será que eles sequer sabem o que é chorar por não conseguir vir à igreja? Eu sei. E para um verdadeiro cristão, poucas coisas neste mundo são piores do que não poder estar na casa do Senhor o adorando. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos vasos de barro aí fora estão pensando que são feitos de ouro e que, glórias a Deus, possuem algum valor. Esquecem que a sua finalidade é, na verdade, armazenar algo de valor. Pensam que por cuidar do exterior e da sua boa aparência e reputação entre os homens, isso será suficiente e isso há de lhes bastar naquele grande dia. Glória. Aleluia. Glórias a Deus. Mas todos aqueles que pensam desta forma são, na verdade, recipientes vazios. Que valor existe em um vaso que está vazio, que não possui nada dentro? Por mais bonito e ornamentado que ele seja, não existe outra função
para este vaso, a não ser usado como decoração. De nada mais ele serve se o seu valor está unicamente em sua boa aparência. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória. Mas nós, como verdadeiros cristãos, não devemos nos preocupar somente com a nossa aparência entre os homens, com aquilo que nós venhamos aparecer entre os seres humanos, mas sim com aquilo que nós carregamos dentro de nós, diante de Deus. O que é então que está sendo armazenado dentro de você? Será que você tem guardado algo dentro de si que é valioso para o Senhor? Algo que Ele pode de fato utilizar para a glória dEle? Louvado seja o nome do Senhor. Ou será que temos armazenado, glórias a Deus, coisas que desagradam ao Senhor, que não possuem nenhum valor para Ele? Se é que temos armazenado alguma coisa. Glórias a Jesus, aleluia. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. A glória, então, é de Deus. A glória pertence somente a Deus e jamais a nenhum de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Se quisermos, então, possuir algum valor neste mundo, precisamos ser vasos úteis para o Senhor. E eu digo isso não me referindo somente ao cargo ou ao ministério, aquele que é pregador, evangelista ou até mesmo missionário. Não, eu digo isso me referindo àquele que ama ao Senhor e obedece os seus mandamentos, pois Ele mesmo assim o diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E ainda assim Ele continua em João 14:21: e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Temer então ao Senhor e viver segundo Ele nos ordena não é uma tarefa fácil para nenhum de nós neste mundo. Mas como Paulo chegou a dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8 ao 10: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda parte, a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Glórias a Jesus. Dessa forma, então, nós vemos que não será algo fácil. Vai doer? Vai sim. Vai ficar cada vez mais difícil? Certamente. Haverá momentos em que tudo que nós desejaremos fazer é simplesmente desistir, com toda certeza. Todavia, nós iremos fazer isso? Absolutamente não. Louvado seja o nome do Senhor. Pois como também está escrito em 2 Coríntios 4, versículo 16 e 17: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Louvado seja o nome do Senhor. Nossos olhos precisam então estar focados em nossa morada celestial. Precisam estar focados no prêmio, a coroa
de glória que aguarda cada um de nós, a qual iremos receber das mãos do nosso Senhor, se tão somente perseverarmos e vencermos a este mundo como Ele também venceu. Glórias a Jesus, aleluia. Então sim, está difícil, meu irmão, eu sei que está, mas continue. Está sofrendo, minha irmã, eu sei que sim, mas todavia continue fazendo a obra do Senhor. Continue fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Glórias a Deus. Continue seguindo a sua palavra com fidelidade e a sua doutrina, da maneira como Ele te ordenou a fazer. Tome a cada dia a sua cruz e o siga, por mais difícil e estreito que possa ser o seu caminho. Apenas continue e persevere. Se você não conseguir correr neste caminho, eu te peço que vá andando. Mas se todavia não conseguires andar, te peço que sobretudo venha até mesmo se arrastando. Mas não desista. Continue perseverando na doutrina e no verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque sim, muito maior é aquilo que nos aguarda do que qualquer coisa que nós possamos enfrentar nesta terra. Muito mais glorioso é a morada celestial ao lado do nosso Pai eterno do que qualquer sofrimento terreno. Foque então o seu olhar na morada de ouro celeste. Almeje estar com Cristo e viva por isso dia após dia. Deseje ter cada vez mais a presença do Senhor em sua vida e que isso seja o bastante para fazer você perseverar. Que a vontade do Senhor seja aquilo que venha redigir cada um dos seus passos. Glórias a Deus. E que a sua graça possa nos sustentar dia após dia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que a glória do Senhor seja então manifestada em cada um de seus simples vasos de barro, e que o tesouro mais valioso que nós possuímos possa sempre ser a presença dele em nossas vidas, a sua palavra firmada em nosso coração. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E que o Senhor seja sempre soberano sobre cada um de nós. Aleluia, Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.